Olá, boa noite. Boa segunda-feira para vocês, ou bom dia, qualquer dia que você esteja assistindo essa live hoje. A gente vai iniciar a primeira Crônicas, capítulo 3, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai falar sobre a descendência de Davi, né? A linhagem de Davi especificamente, como a gente já falou. Livro de Crônicas é um dos meus favoritos, porque a gente. Um e o dois, né? Que é um livro só de fato, mas eu gosto muito porque dá uma recapitulação de tudo, com informações adicionais de tudo que a gente vem lendo, né? Eu acho que é importante para o nosso estudo, e como a gente falou, e vou repetir aqui, sobre Provérbios, esqueci o versículo e o capítulo agora, que Deus fala sobre a glória que é para nós quando a gente busca, né? A glória de Deus não é esconder especificamente, mas é não revelar, e a glória dos reis, no caso, os humanos, nós, né? Podemos interpretar dessa forma para esse fim, buscar. Então, o livro de Crônicas ele dá essa curiosidade, porque são tantos. Agora, por exemplo, que a gente vai ler a descendência de Davi, a gente vai ver porque a linha de Davi chega até Jesus. Então, a gente vai ver desde o início, a gente vai ver, ai, Davi, aí pensa em Jesus, e aí vai pensando. Então, é interessante ver como é que a palavra de Deus ela é tão perfeita, conectada, ela não é desenhada, como é que é a palavra? Des, ah, des, como é que é de design? Eu não sei como é que fala em português, mas ela é ai, gente, não sei a palavra agora. Enfim, desenhada, vou falar desenhada. Ela é desenhada de forma impossível de se explicar. Tudo na palavra de Deus bate, nada é incoerente, nada é perdido, nada é, isso aqui tá solto, essa pontinha tá aleatória, nada, 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 nada. Então, hoje nós vamos ler a descendência que chegou até Cristo, né? A gente vai ver isso, e se Deus permitir, que a gente tenha revelações e a gente possa aprender mais, obviamente, em relação a isso, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração. Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana. E, Senhor, aqui estamos para mais uma leitura, mais um dia na qual a gente compartilha da comunhão, que é poder ter nosso espírito, ter nossa energia, nossa vida espiritual mesmo, refrescada, alimentada, né, cuidada pelo Senhor. É impressionante o efeito real. Se um ser humano precisa de provas, Pai, é só abrir a sua palavra com o coração aberto, pedir orientação do Espírito Santo, que a gente sente esse refresco na alma. A gente, quando lê a palavra de Deus, a gente tem como testemunho, né, que tudo muda. Parece não é o nosso relacionamento se refinando, é o nosso relacionamento reforçado, se reforçando também, é o nosso relacionamento, e a gente agradece por esse momento de agora. Agradece porque são ensinamentos que nenhum outro livro pode nos dar, nenhum outro pai poderia nos deixar ou nos explicar, nenhuma outra entidade, nenhum outro Deus, nenhum outro nada, Senhor. Tem o cuidado que o Senhor tem conosco, que é a sua palavra perfeita, de design perfeito, a gente só tem a agradecer por essa oportunidade de poder ler a Bíblia, abrir a Bíblia e ver mais do que um livro, e ver um manual de instruções da vida. A gente tem somente que agradecer e colocar o nosso coração inteiramente ao Senhor, nossa vida inteiramente ao Senhor, e pedir que o Senhor nos proteja contra os ataques espirituais que a gente tem, que ataca mesmo do lado externo, porque nós sabemos que não podemos ser tocados por ele, mas nós sabemos que o externo às vezes tenta balançar a nossa fé. Pode ser na nossa vida emocional, financeira, diversas vezes é a financeira, que nos muda o humor das pessoas, muda a forma de falar das pessoas, muda porque a preocupação vem junto, porque a ansiedade vem junto. Então, o efeito cascata de tudo aquilo que ele quer que a gente caia, Pai, é o oposto que a sua palavra fala. Sobre a ansiedade, sobre não ter medo, que o Senhor repete tantas vezes, 365 vezes o Senhor repete na Bíblia Sagrada, para que a gente não tenha medo, e a gente vê isso como um cuidado seu, paterno, porque o Senhor não é somente Deus, o Senhor também é Pai.
Então a gente agradece poder te chamar de pai, a gente agradece poder nos unirmos aqui para ler sua palavra e entender o cuidado, entender a arquitetura perfeita de tudo aquilo que o Senhor fez, entender a sua misericórdia quando enviou Cristo para nos salvar. E a gente agradece por esse momento e pede a proteção contra tudo isso que a gente estava falando agora, que o diabo tem acesso, que ele pode tentar, porque as coisas do mundo, né, elas nos atacam o tempo inteiro. A gente quer estar focado na nossa conexão com o Senhor. A gente quer estar conectado com a paz que excede o entendimento humano. A gente quer a gente quer estar conectado com a força, com o ânimo, tudo que o seu espírito é capaz de nos proporcionar. Basta, obviamente, a gente estar em comunhão com o Senhor. Basta a gente acreditar, basta a gente orar, clamar pelo Senhor, nos humilharmos na sua frente, para que o Senhor veja não somente a intenção, mas que o Senhor veja a necessidade que nós sabemos que precisamos ter e depender do Senhor. Então a gente agradece por esse amor, esse abraço, esse carinho, essa a vida, o ar, tudo que nós temos que vem do Senhor, nosso provedor. Obrigada, obrigada por esse momento, obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada, porque nós todos aqui temos um propósito debaixo do sol. Nós sabemos que o Senhor nos colocou aqui por um motivo específico e a gente pede para que o Senhor nos use como canal, assim como estamos sendo usados nessa live, que o Senhor nos use para ser o efeito da força e a potência que tem o seu nome, para que as pessoas possam nos ver louvando, agradecendo, clamando ao seu nome e que nós possamos fazer jus àquilo que é tão, tão raro e tão difícil para aqueles que são perdidos, que é querer te encontrar. Nós queremos todos os dias. Obrigada, Jesus. Que a gente tenha uma boa live, que o Senhor nos livre dos males e que o Senhor possa pôr as palavras corretas nos meus lábios para que a gente possa ter mais uma live abençoada e consagrada a Ti. Amém. Vamos lá. Então, os filhos de Davi. A gente vai falar sobre descendência até o capítulo 9, mais ou menos, de Primeira Crônicas, mas é importante porque essa linhagem tem uma promessa nela, tem uma promessa de Deus sobre o trono de Davi, nós sabemos disso, e obviamente que chega até Cristo, né? Então vamos lá. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu primogênito era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, da sua mulher Eglá. Estes são os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Nós sabemos Batseba, a esposa de Urias, que ele mandou ir para a guerra morrer para que ele pudesse ficar com ela, né? E o primeiro filho dela, Deus levou. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ilbar, Elisua, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos estes foram os filhos de Davi, além dos que ele teve com as suas concubinas. Tamar foi a irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias Asa, o filho de Asa Josafá, o filho de Josafá Jeorão, o filho de Jeorão Acasias, o filho de Acasias Joás, o filho de Joás Amazias, o filho de Amazias Azarias, o filho de Azarias Jotão, o filho de Jotão Acaz, o filho de Acaz Ezequias, o filho de Ezequias Manassés, o filho de Manassés Amon, o filho de Amon Josias, e os filhos de Josias que foram Joanã, o primogênito, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias.
Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. E estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão e Ananias. Selomite foi a irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Josabe-Ezede. E estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias de Jesaías, e os filhos de Efaías, os de Arnã, os de Obadias e os de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias. Semaías e os seus filhos Atos, Igal, Bariá, Nearias e Safate. Ao todo, 6 descendentes. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elionai, Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elionai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Este também foram os descendentes de Judá: Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas, e estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Idbas. A irmã deles chamava-se Azelelpone, também Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Na Bíblia você tem uma lista para botar nome de filhos, né? A dificuldade é achar um que você sabe pronunciar corretamente. Estes foram os descendentes de Ur, o primogênito de Efrate e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temene e Astari. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá, desculpa, o que passaram. Agora os filhos de Elá foram Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, isso, filho de Arum. Jabes, ou em hebraico Jabes, ou como uma palavra que significa dor, foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu o seu pedido. Eu queria só falar especificamente da oração de Jabes, gente, porque eu acho que assim uma parte importante desse capítulo, né? É, é a gente entender que às vezes as pessoas falam que um cristão, digamos, né? Ele tem uma ele tem uma condição financeira, digamos assim, em abundância, né? E essa oração dele, ela é muito destacada pela simplicidade e a profundidade dela, porque ao mesmo tempo que ele, né, ele está pedindo abençoamento das minhas terras, que é algo, né, material, ou que a sua mão seja comigo, guardando-me de males e me livrando das dores. Você vê 2 vertentes dessa oração. Você vê ele pedindo aquilo que vai abençoar ele, a casa dele, a família dele, o alimento da mesa dele. Você vê ele pedindo por bênçãos materiais, mas ao mesmo tempo, ele faz com que você entenda essa expressão de fé dele para ter dependência de Deus. Porque quando ele fala, me abençoa, aumenta as minhas terras, ele está falando, bom, não sou eu que só posso ir lá chegar e comprar a terra que eu quiser e acabou, e posso crescer. Não, ele pede para Deus abençoar ele e aumentar as terras dele. Então, ele pede primeiro para que Deus possa abençoar a vida financeira dele, a vida financeira dele, né?
E depois ele fala para Deus que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Então, mesmo que tenha sido uma oração pequena, uma oração curta, digamos, né, uma oração 3 linhas, é uma oração tão poderosa, porque você vê, quando a fé e a boa intenção no coração, porque tem que tem que estar com o coração, né, como é que diz? Puro, genuíno, né, em qualquer pedido que você vai fazer a Deus, tem que ser um coração genuíno. Porque esses pequenos detalhes que a gente: "Ah, tá, mas ele só pediu para crescer a terra dele e tudo mais", mas veja como que essa expressão dele de fé, né, e de dependência de Deus e não de si próprio: "Ah, eu posso ir lá fazer, eu posso", não, porque isso é triste, às vezes, a gente vê que as pessoas dizem que cristão não pode ter dinheiro ou que não pode, olha como as pessoas naquela época já pediam, e nada mudou, a gente sempre fala isso. Não se enganem achando que a Bíblia é um livro antigo ou que gente, os padrões de repetição são os mesmos. Primeiro porque Deus ele não muda, né, a gente já viu essa palavra dele diz. E outra, ele não é imprevisível. E a gente vê como que é esse modo operandi, né, que funciona, que é a mesma coisa, porque ele é muito certo, ele é muito correto, as coisas acontecem sem e quando você vai ver num pequeno detalhe, o sol todo dia aparece de manhã. Ele pode estar coberto pelas nu aliás, o céu pode estar coberto pelas nuvens mas o sol vai estar acima das nuvens. Pode estar caindo um toró que não importa, acima dessas nuvens o sol vai estar lá. Deus cumpre com a sua palavra como se ele fosse, sabe aquele, não Deus especificamente, funcionário, né, aquele funcionário exemplar, assim, que faz tudo perfeitinho, que faz tudo certinho, que está sempre no horário, que está sempre essa determinação e essa forma de, como é que diz, de consistência, Deus nos dá. E ele prova isso com tudo, com a vida, com tudo. As mesmas 24 horas. Vai para o que tem muito e para o que tem pouco. Para o que está muito feliz e para o que não está muito feliz. Para o salvo e o que não é salvo. Para isso, as 24 horas. Então, Deus ele trabalha numa consistência que se nós tivermos essa consistência, essa perseverança nas nossas orações, na nossa fé, independente do alto e baixo que a gente tiver, independente do deserto que ele permitir que a gente vá, independente disso, né, essa oração mostra muito pra gente, assim, porque você pode ter essa ousadia de pedir a Deus mais, você pode fazer isso, né, e obviamente que a resposta de Deus vai ser baseado com o propósito dele, porque se, por exemplo, Jabes fosse uma pessoa ruim e pedisse assim: "Me dá", e fizesse a mesma oração: "Eu quero aumentar minhas terras, aumenta as minhas terras", e acabou, acho que Deus ia responder? Não ia. Mas a gente vê aqui o que acontece. Primeiramente, entender que, né, ele mostra dependência de Deus, que a tua mão esteja comigo. Então ele precisa que a mão de ele está pedindo isso aí. Ele está pedindo para que Deus ponha a mão dele junto da dele, que ele esteja com ele, guardando-me de males e livrando-me de dores. A gente pode fazer essa oração todo dia. Todo dia, obviamente, com as nossas próprias palavras, nossa própria fé, nosso próprio, né, os nossos próprios pedidos. Às vezes você não quer que aumente suas terras, às vezes você quer outra coisa. Você pode pedir da forma que for, e você vê que como Deus responde aqui embaixo. Deus atendeu ao seu pedido. No meio da leitura de descendências, né, Deus nos mostra: "Olha, tem um aqui, Jabes, esse aqui, ele foi o homem mais respeitado da família dele". Ou seja, o que que significa isso? Que ele tinha um coração como? Que ele tinha um caráter como? Imagina você ser respeitado, imagina as pessoas olharem para você e respeitar. Não é ter medo, é respeitar. Imagina você ter como é que diz? Esse histórico de que as pessoas respeitam a sua presença, respeitam o seu nome, respeitam, então a gente vê que ele teve uma importância como pessoa. Aí a gente vê que ele clama a Deus e pede: "Abençoa as minhas terras". E por favor, que se o Senhor abençoar as minhas terras ou não, que a sua mão esteja comigo.
e me guarda dos males e me livra de dores. É aquela coisa que a gente fala às vezes aqui sobre aprender no amor e não na dor. Eu não por algum motivo, eu não lembro da última vez que a gente fez oração pedindo para que Deus nos abençoasse e aprendesse no amor. Porque muitas pessoas têm esses conceitos, gente, a nossa vida era muito espiritual, é sempre isso que tem que estar no seu coração, na sua cabeça, sempre. A nossa vida, ela é espiritual. Quando pessoas vierem falando: "Ah, não, a gente só aprende na dor", não é. Deus ensinou no amor diversas vezes, também ensinou na dor, diversas vezes. Mas Deus não somente ensina na dor. Quando as pessoas disserem: "Ah, não, não pode ter isso porque o homem isso é", não se encaixa, se não se encaixar com a sua verdade, se não se encaixar com a verdade de Deus, não acredite. A voz do povo é a voz de Deus, negativo. A gente vê que é a voz do povo aqui. A gente vê o que que a voz do povo está mandando eles fazerem, o que que eles gostam de fazer por si próprio, esquecendo Deus, literalmente virando as costas para Deus. Então tem alguns conceitos, algumas coisas assim, que os seres humanos vão inserindo na cultura, inserindo, né, e você começa a ver um Deus bravo, um Deus que não vai te dar condição financeira, não vai aumentar, porque o dinheiro não vem de Deus. Aí as pessoas têm outro dessa narração, nessa narrativa é: o dinheiro é do diabo. Onde é que se viu o dinheiro ser do diabo, quando Deus mesmo entrega a eles, entrega a Davi, entrega a Salomão, e riquezas onde é que viu isso? Que o dinheiro é do diabo. A gente sabe que a ganância pode vir dele. A gente sabe que o poder, né, descontrolado pode vir ele. A gente sabe pela palavra de Deus mesmo que diz: "O amor ao dinheiro é o problema". Então, quando a gente vê alguém pedindo bênçãos financeiras, a gente está vendo aqui, né, o cuidado que a gente tem que ter é nos dias de hoje, a gente não ir, por exemplo, em reuniões, né, reuniões cristãs, igreja e tudo mais, que só falem disso. E esqueçam da palavra de Deus especificamente, que só fale de bênção, de prosperidade, de não sei o quê, de não sei o quê. Aí realmente, assim, é algo que você precisa sempre estar vendo, porque você pode clamar para sua vida financeira, você pode clamar pela sua, mas você precisa estar com a palavra de Deus, a obediência, o amor, tudo isso em dia também. Não é só pedir, 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 pedir: "Ah, eu vou pedir porque pode, eu vou pedir", pode, claro que pode, né, não se engane. Agora, não adianta a gente não aplicar a palavra de Deus e só pedir. Não adianta a gente não querer ser confrontado nos nossos pecados, na nossa desobediência, na nossa e aí a gente só quer pedir. "Não, mas eu vou para a igreja todo dia. Não, mas eu vou para a igreja toda semana. Não, mas eu leio a Bíblia todo dia. Não, mas não é sobre isso. É sobre ter um relacionamento no qual o que você pedir estará conectado aqui, estará conectado com ele. Né. Então, essa oração dele, ela é muito mais do que só 3 linhas de oração, representa muito mais, porque ele mostra a dependência. Ele não consegue ter dinheiro se a mão de Deus não estiver com ele. Ele não consegue, por quê? Porque a gente se perde nisso, e se perde mesmo, e a gente precisa estar em oração, sempre, 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 sempre. Porque a gente cai nessas armadilhas. E se a gente não cai, às vezes o diabo tenta implantar dúvida. E eu tenho um testemunho para compartilhar com vocês esse fim de semana. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me fez uma pergunta. Ela falou assim: "Eu tenho algumas perguntas sobre a Bíblia para te fazer". Aí eu falei: "Claro, não tem problema. Pode perguntar. É alguma dúvida, alguma coisa que, você quer que eu pegue a palavra?". Aí a pessoa falou assim: "Não, não, são só algumas dúvidas mesmo". Aí essa pessoa me perguntou algumas coisas, a gente teve, né, um bate-papo super legal sobre tudo, daí ela me fez uma pergunta que implicitamente tem ali um quê de dúvida sobre alguma coisa de Deus, digamos. E eu falei com Deus que eu não ia compartilhar especificamente, né, a pergunta, mas apesar de nós todos sermos bastante curiosos como seres humanos, mas eu vou me resguardar nisso, porque, eu quase caí naquilo.
e eu não vou ser pedra de tropeço para ninguém, então eu não vou obviamente, ficar aqui, falando né, mas eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito chocada, porque quando eu estava falando com Deus eu estava: "Olha aí, você me mostrando", né, e eu converso assim com Deus, né, meu melhor amigo mesmo. Falei: "Olha aí, você me mostrando que eu acho que eu sou forte, né, que eu acho que eu sou uma pessoa super, porque lê a Bíblia todo dia, ou porque isso e por aquilo, e uma pergunta pôde me quase pegar ali e me colocar gente, tanto foi que eu comecei a orar pedindo: "Senhor, não deixe o diabo entrar na minha mente, não deixe o diabo entrar na minha mente, não deixe o diabo entrar na minha mente", uma pergunta besta, uma pergunta boba, uma coisa que poderia ter sido qualquer coisa na sua vida. Então, a gente tem que vigiar e a gente tem que ficar orando sempre a Deus, principalmente quando o diabo tenta destabilizar a gente. E a gente tem ataques espirituais, porque a gente incomoda o diabo, a gente passa a palavra de Deus para as pessoas, a gente busca sempre sermos melhores, a gente tem o Espírito Santo nos incomodando se a gente faz algo errado, a gente. Então, eu fiquei muito grata, e Paulo nos ensina isso. O apóstolo Paulo fala que é na fraqueza, é na nossa fraqueza, né, que a força de Deus, que o poder de Deus ele se como é que fala? Eu sempre esqueço, gente, essa palavra. É sempre na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A gente precisa sempre, porque eu fiquei desesperada, porque eu falei: "Senhor, como pode de tanto relacionamento, de tanta leitura, de tanto isso, eu perguntar, eu ficar com dú eu não fiquei com dúvida da palavra, eu não fiquei com né, mas é tipo assim, a coisa que eu vou falar pra vocês, não vou falar pra vocês, mas eu vou explicar pra vocês, é como se alguém chegasse pra você agora e dissesse assim: "Se Deus existisse, por que que tem guerra?". Sabe essas perguntas? E aí você fica: "Ué, não é que tem nada a ver, Deus que", e aí você fica assim, né. E eu sabia a resposta e fiquei forte na resposta, eu dei a resposta, fiquei na resposta e tudo mais, mas mesmo assim eu ainda fiquei: "Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda". Eu vi que a minha mãe mandou aqui: "Thay, fala uma pergunta para que nós possamos entender o contexto". Não, porque isso é curiosidade. E isso aí você só quer saber o que que é, porém eu falei com Deus que eu não seria essa pedra de tropeço. Eu não faria isso para que porque se eu não conseguir, como é que diz? Naquele momento, não pensar em algo, eu não quero ser responsável caso vocês também pensem. Então, eu quero só dizer para você, já passou e foi um teste, aquilo ali foi uma prova literalmente de fé, foi uma prova de e glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, eu passei, mas eu queria só dizer isso para vocês, porque o diabo ele atenta, gente, e ele usa pessoas para que você se desestabilize. Porque o que pode acontecer com você, pode não acontecer comigo, o que pode acontecer com fulano, pode não acontecer com ciclano, porém, prestem atenção, porque nós somos provados mesmo. Deus provou Jacó, não se esqueçam, ele autorizou, na verdade, né, que Jacó que Jacó, gente, que Jó fosse provado. Então, eu vou vai ba assim, bater no martelo com essa passagem agora, com essa parte agora. Eu peço muito a vocês, orem sempre pela fé de vocês. "Ah não, mas eu já sou salvo, mas eu já sou salva", mas é porque, né, orem sempre para que vocês se fortaleçam. Eu me sinto hoje muito mais forte do que ontem, e sei e peço para Deus me livrar das tentações e me livrar dessas armadilhas, porque é tudo o que Ele quer, que a gente tenha confiança nele, dependência nele, né, para qualquer coisa. Então, se alguém chegar para você e disser: "Olha, mas se você fizer isso aqui, você vai ganhar dinheiro muito mais rápido. Olha, se você não sei o quê, você vai conseguir muito", lembre-se de que a armadilha ela pode ser feita a qualquer momento e por qualquer pessoa. Ele pode absolutamente usar qualquer pessoa. Não é tocando na pessoa.
É usar o externo mesmo. É colocar uma dúvida numa pessoa que tem uma fé diferente da sua, por exemplo, e aí você cair. Porque com Jó foi assim. As pessoas da família dele, as pessoas que de perto dele começaram a sair, e os amigos vieram, e tantas coisas, e ele estava ali. Então, a nossa fé é aprovada. Eu tenho isso, como testemunho, tenho isso a falar para vocês, para que vocês não caiam em tentações, que vocês consigam com o Espírito Santo reconhecer quando está sendo uma tentação, quando alguém fala: "Mas para que você vai na igreja todo domingo?" Ou então: "Mas por que você tem que ler a palavra de Deus? Tem tantos livros que falam sobre história, por que que necessariamente" eu não acho que a Bíblia é verdadeira, eu não acho que, essas coisas existam, então cadê a prova de que Jesus existiu? Não, mas cadê a prova? Cuidado, porque uma pergunta pode colocar você em teste. E Deus prova, mas ele também abençoa e também recompensa aqueles que mantêm firme, né. Enfim, então aqui, gente, você pode pedir por dinheiro na sua vida, você pode pedir por riquezas na sua vida, você pode pedir por abundância na sua vida, desde que a mão dele esteja com você, porque se não tiver, a gente se perde. Isso aí é humano. Qualquer um que tem acesso a muito poder, qualquer um que tem acesso se perde, porque aí sim vem o amor ao dinheiro, que é o problema, como diz a palavra de Deus. Porque quando você está com ele, a sua bênção é dele, e o que você fizer vem através dele também. Guardando-me dos males, porque ele já sabe, né. Você fala de dinheiro, você fala de aumentar, os males já vêm, porque já vai vir inveja, já vai vir ganância, já vai vir e livrando-me de dores que são causadas por esses males. Então, orem. Essa é uma oração super simples, mas que, assim, nos mostra tantas lições espirituais em relação a isso. E Deus atendeu ao pedido dele. Quelube, irmã de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa. Paseia e Teína, fundador de Ir-Naás. Estes habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. E estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Gearazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes homens foram os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tíria e Azareel. Estes foram os filhos de Esdra, Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered engravidou e deu à luz a Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Estes foram os filhos de Bitia, a filha do faraó com quem Mered se casou. Já a outra esposa de Gered era da tribo de Judá e deu à luz Gered, o pai de Gedor, a Eber, o pai de Socó, e a Jecutiel, o pai de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Amnon, Rina, Beni-Anã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim, um dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazubileém. O registro desses nomes são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei para quem trabalhavam. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibzão, e que foi o pai de Misma.
Eles foram os descendentes de Misma, o seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, por isso, todos os seus clãs não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susim, Bet-Biri e Saaraim. Estas foram as cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, todos os povoados ao redor delas até Baalat. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. A gente vem para cá, peraí. Entendi. Ok. Mesobe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacobá, Jesuías, Asaías, Adiel, Gesimel, Benaia e Ziza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Simaías. E esta é a lista dos líderes de seus clãs. As suas famílias cresceram muito, por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas em uma região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, o rei de Judá, os homens aqui listados chegaram e atacaram os camitas em suas tendas e os meunitas da região. Estes foram separados para a destruição. Você vê quando é separado para a destruição? Isso é muito esquisito, porque a gente fala assim, nossa, separado para isso. Assim como, por exemplo, Judas foi separado para trair Jesus. Muitas das pessoas mesmo, elas não entendem como pode, inclusive um daqueles comentários, né? Aquele comentário especificamente que a gente leu, parecia que a pessoa que comentou aquilo, ela tinha essa dúvida. Por que Deus usar fulano, beltrano? Por que Deus... Tudo tem a ver com a natureza da pessoa. Deus fala, inclusive, em Provérbios, que uma criança, pode ter uma natureza má. Está escrito em Provérbios. Isso significa que a natureza de uma pessoa ela vem com ela. E isso tem muita importância quando a gente entende isso. Deus, por exemplo, preparou não, usou, como diz, né? Como é que fala? Judas para trair Jesus. Vocês imaginam que hoje tem pessoas que defendem Judas? Pessoas que dizem, mas por que ele? Por que o diabo entrou nele na hora que eles estavam lá na Santa Ceia? E por que natureza? Ele já era uma pessoa gananciosa, por isso que ele não vendeu Jesus Cristo com uma bala, ele vendeu com moedas. Por isso que ele tinha essa necessidade de questionar. Por que Jesus, está andando com os que cobram impostos, com os pecadores? Por quê? Porque a natureza da pessoa já era assim. Porque Saul não foi escolhido por Deus para ser rei, foi permitido depois. Mas por que não foi ele quem escolheu primeiro Saul? Natureza de Saul era errada. E Deus já vê isso, Deus já sabe disso, Deus já conhece isso. Então, são pessoas separadas para a destruição, são coisas preparadas, são momentos preparados, onde você está, a hora que você está, com quem você está. São coisas que Deus já sabe, já viu, já preparou, já tudo isso. E aquela pessoa que tem essa natureza, que não vai ser salva, que Deus já sabe que não vai ser salva, tem um propósito, tudo vai ter um propósito. Então, não é que Deus pega uma pessoa super boazinha, super. Inclusive o Faraó, lembrei agora o comentário daquela pessoa foi em relação ao Faraó também. Deus endureceu o coração de Faraó. Nenhum, tirando de José,
né, do Egito, tirando. Você não vê Faraó sendo bonzinho, você vê Faraó escravizando, você vê Faraó, né? Então, como é que diz? Naturezas, você conhece. Você pode não entender o que está acontecendo aqui agora, mas você conhece a pessoa na sua vida, na sua história, na sua família, que tem uma natureza má. Uma pessoa você pode fazer o que for para a pessoa, você pode abençoar, você pode amar, a pessoa vai ter uma natureza má. Mas é a mesma criação, ou então o mesmo grupo de amigos, ou então a natureza. E só quem pode mudar a natureza de uma pessoa é Jesus. E Deus nunca usou na palavra de Deus uma pessoa boa de coração para virar ruim, para virar má. Você não tem na palavra de Deus nenhuma, você pode procurar, caçar, não tem Deus usando uma pessoa má para enganar outra, para machucar outra, para provocar outra, para brigar com outra, para matar outra. Você não vê. Você vê pessoas de natureza má. E você não vê, por exemplo, Deus sendo vingativo. Ó, você é má, ele não é vingativo, ele é justo, é diferente. Quando Caim mata Abel, a natureza de Caim é o quê? Boa? Não é. É uma natureza que gerou inveja, que veio de inveja. É uma natureza que tem aquela, né, aquela, sei lá, não sei explicar. Aí você vai ver a natureza, mãe, curiosa. Curiosa, fez o pai comer o fruto caiu, acabou a queda da humanidade, todo mundo se ferrou por causa disso. Daquele momento específico ali. Então, tem pessoas que têm essa natureza, mas são pessoas que têm salvação em quem? Jesus Cristo de Nazaré. E o diabo detesta esse nome. Detesta uma pessoa que é má e você ora por ela. Detesta quando essa pessoa é salva. Detesta. Então, quando você vê um separado para a destruição, quando você vê uma pessoa que você vai ver aqui especificamente, né? As escolhas das pessoas, elas moldam o destino das pessoas. Nossas escolhas molda o nosso destino, o nosso futuro, correto? Então, quando você vê na Bíblia isso, a gente sempre fala aqui, primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, defender Deus, sempre. E não é defender Deus porque ele precisa que a gente defenda. É defender porque você conhece ele. Então, quando você vê algo na palavra de Deus que fala, e aí Deus envia o Espírito, não sei o quê, Deus faz não sei o quê, Deus faz não sei o quê. Busque primeiro saber da natureza daquela pessoa. A natureza. Nem sempre Saul teve o espírito, por exemplo, perturbador perto dele lá. Nem sempre ele estava possuído por isso. Nem sempre, mas ele começou com o quê? Com inveja de Davi, lá atrás. Davi começou a matar Golias, Davi mostrou uma fé que ele não tinha. Davi mostrou e qual foi a natureza de Saul. Então Deus usou Saul para sim cumprir vários dos propósitos. E isso é visto como uma natureza má. Então, estes foram separados para destruição e acabou, como até hoje se pode ver. E de fato se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. 500 destes simeonitas, liderados por Paletias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Bom, finalizamos o capítulo de hoje, 2, para a honra e glória de Jesus Cristo, amém. Amanhã a gente volta com o capítulo 5 e 6, e que tenha sido uma live boa, edificante, e cuidado, antes que vocês saiam, que vocês não prestem atenção, cuidado com a curiosidade nossa na vida. Eva foi muito curiosa e fez pecar, e fez cair toda a humanidade. Se tem algo te mostrando que é um perigo, não queira. Não queira saber, não queira correr atrás, não queira ver o que é, não queira. Por conta da curiosidade, Eva pecou e levou todo mundo para o pecado. Por conta da curiosidade de como será o gosto, como será. Davi pecou. Pecou e matou Urias para ficar com a esposa dele.
por conta da curiosidade. Então, cuidado com a curiosidade, porque se tem uma bandeira vermelha, né, não vai. Cuidado, ali tem um alerta, né. Então, eu tô falando isso especificamente porque a curiosidade pode levar a gente bastante para o lado ruim. E a gente tem isso em vários lugares. A gente tem isso em Eclesiastes, que fala: "Cuidado com o excesso de investigação". A gente tem Deuteronômios falando sobre os mistérios de Deus, que é para deixar assim. A gente tem em Gênesis, Eva e o fruto proibido, que foi curiosa. Por exemplo, Timóteo fala: "Evitar controvérsias inúteis". Tem muitos lugares na palavra que falam sobre isso. E vocês estão rindo aqui que eu estou vendo. Eu só queria mesmo saber qual foi a pergunta. Não, não, sabe por quê? Você não deveria querer saber qual é a pergunta. Porque se uma pessoa está dizendo para você que ela ficou perturbada com a pergunta, e foi um momento ruim, foi um momento de desespero, por que que você quer cair nisso? Por que que você quer saber só para alimentar a sua curiosidade? Você tem que falar o contrário: "Eu não quero saber". Se tocou na sua fé, Deus me livre, vai que toca na minha. Se te deixou mal, Deus me livre, vai que eu não aguento. Você não é forte. Eu não sou forte. Sem o Espírito Santo, não somos fortes. Então não queira saber, porque a curiosidade leva as pessoas para droga, a curiosidade leva as pessoas para vícios, a curiosidade leva as pessoas a pecar. Eva é o exemplo principal e primeiro do que a curiosidade faz. Então não é uma pergunta boa, não é bonito, não é de se compartilhar. E eu falei com Deus isso: "Eu vou contar esse testemunho, se o Senhor quiser que eu conte esse testemunho", eu nem estava preparada para contar ele hoje, mas porque eu quero mostrar que às vezes nós nos sentimos fortes e o diabo está só ali, ó, tentando atacar cada vez mais forte. Dependendo da sua fé, ele vai lá e ataca mais forte. Dependendo da sua fé, ele usa onde você acha que você é forte. Ele ataca você onde você acha que você é forte. Então, se você acha que a sua fé é forte, é ali que ele vai te testar. É ali que ele vai te tentar, né. Então, se eu disse que é uma coisa que pode levar um irmão a cair, porque eu quase caí, por que que você quer ir? Você pode cair. E você não sabe a seriedade que pode ser você ir para um lugar onde Deus está dizendo: "Não faz, não vá". Se Adão tivesse ouvido a Eva dizer: "Prova, experimenta". E ele tivesse dito: "Não, Deus falou para não fazer", a gente não sabe o que poderia ter acontecido, né, talvez o jardim do Éden, a perfeição, a maravilha que era, seria para a gente até hoje. Então, não deixem que a curiosidade, não é bonito, não é legal o que aconteceu, foi assustador, foi triste, fiquei mal. Fiquei imaginando o porquê que eu ouvi, porquê que eu quis pensar, porquê que e orei bastante para Jesus. Louvava o tempo inteiro, orei Jesus o tempo inteiro, Jesus, 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 clamava. Então, para que você quer isso? Para que você caia? Para que você, né, a gente não sabe da nossa força. Enfim, é isso, eu só peço que vocês orem sempre, porque quanto mais você se aproxima de Jesus, gente, mais você é atacado a duvidar, a ter medo, a ter ansiedade, a ter mais e mais e mais. Então, orem pela fé de vocês, orem como ele aqui orou aqui em cima, que a gente já passou aqui, eu não vou saber onde é agora, mas onde ele orou: "Que a sua mão esteja comigo". Ore sempre: "Senhor, que a minha fé esteja forte, que o Senhor que o Senhor, né, que a minha fé esteja forte, que a minha fé esteja forte, que a minha fé esteja forte". Ore todo dia, porque a Bíblia diz que o diabo fica rondando você, assim, igual um leão, pronto para abocanhar, igual um leão. Então, é isso, tá bom? E essas armadilhas, elas podem vir disfarçadas de várias coisas e diversas pessoas. Eu poderia, por exemplo, falar que: "Ah, então, a pergunta foi isso e aquilo, e a curiosidade era essa e aquilo", e poderia. Eu seria um canal de Deus? Não, não, porque olha o abismo que alguém poderia cair. E eu teria sido a pessoa responsável por um abismo, na qual eu mesma quase caí. Então eu jamais quero que vocês tenham curiosidade quando é algo que não edifica a sua fé. Pelo contrário, pode destruir sua fé. Então, não, ok?
Enfim, é isso. Amo vocês, fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser, e amanhã a gente volta. Bom descanso para todo mundo, gente.